Fala, meus amigos concurseiros, olha eu aqui de novo. Eu sou Ramon Sabino, sou servidor público federal, também sou bacharel em Direito, aprovado na OAB e também especialista na área de ensino à distância, perfeito? Estou hoje aqui, já fui policial militar por aproximadamente 14 anos, já fui aprovado também no concurso da Polícia Civil, concurso nacional unificado, mas hoje eu estou muito bem, estou satisfeito na Polícia Rodoviária Federal. Perfeito? Bom, eu estou, na verdade, responsável por vocês, na área de Direitos Humanos e outras disciplinas. Hoje, nós vamos trabalhar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Bom, se esse, na verdade, é o seu primeiro contato comigo, fica tranquilo, não tenho muita enrolação, objetividade, X da questão. Perfeito? Se você achar que fica faltando mais alguma informação, você pode buscar no nosso material de exercícios e PDFs, tá bom? Sempre costumo falar nos primeiros encontros de cada tema que a videoaula é um suporte, é uma peça do seu quebra-cabeça. Você não pode simplesmente direcionar todos os seus estudos em videoaulas. Você ficará igual aqueles caras de academia, os bração fortão e com as perninhas fininhas. Não vai ter estrutura. Você tem que malhar o corpo inteiro, treinar o corpo inteiro para responder questões e chegar na para estudar e chegar à perfeição. Você precisa também treinar todos os aspectos do conhecimento. A videoaula ela tem a proposta de abrir sua mente, passar de uma forma mais detalhada, de uma forma mais didática as informações do conteúdo. Só que é na leitura e na resolução de questões que você vai complementar o seu exercício ou o seu conhecimento. Seu corpo precisa estar condicionado com a leitura e com a resolução de questões. Por quê? Porque é isso que vai aparecer na sua prova. Então, às vezes as pessoas priorizam, dão prioridade para a videoaula, mas a videoaula é uma fonte de conhecimento primária. Deixa eu ser menos técnico e mais entendível, entre aspas. Deixa eu ficar mais claro. A videoaula era para aqueles alunos que estão tendo o primeiro contato com a disciplina, porque precisa ter uma noção mais didática. Depois desse primeiro contato, você precisa evoluir, precisa fazer leitura e resolução de questões. Isso se aplica para todas as disciplinas, não é só para direitos humanos, não. Bom, então vamos lá. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual será a nossa proposta aqui? Vou fazer uma breve introdução dos aspectos doutrinários, tá? Nós vamos falar, por exemplo, quando foi criada a Declaração Universal, qual é a categoria jurídica, né? Qual a classificação jurídica da Declaração Universal. Nós vamos falar de alguns macetezinhos, né, que você pode aplicar na hora de responder questões sobre direitos, sobre a declaração. Eu vou utilizar o termo DUDH para me referir à Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque o nome é muito grande, né? Não vou ficar aqui embolando língua para falar esse nome desse tamanho. Perfeito? E nós vamos, é claro, fazer a leitura do texto da declaração. É um assunto pequeno e vamos responder questões. Perfeito? Acredito que em uma aula de 30 ou no máximo 2 aulas a gente vai encerrar esse tema aqui, porque ele é bem tranquilo. Tá bom? Então vamos estudar, acompanhe comigo e vamos estar aí nossa Declaração Universal. Aspectos iniciais. Primeiro, de onde surgiu essa tal dessa declaração? E irei deixar esse material que eu estou falando para vocês, estará tudo anotadinho no nosso PDF aqui. Mas a princípio eu vou dar prioridade para a leitura. Bom, então anote aí. Mais uma vez, eu falo anote aí, mas é algo introdutório e vai estar no nosso PDF. Ó, CH, ela foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Top? Perfeito. Ela foi criada em 1948. Calma que eu já vou colocar aqui já o texto no nosso site, bonitinho, já para vocês irem acompanhando. Sobe um pouquinho, já deixei no jeito. Deixei aqui, tá aqui, tá vendo? Bonitinho aqui nosso site, tá bom? Falando para acompanhar direitinho aí, né? Isso aqui tá no site, tá?
Tá aí nossa declaração. Ela é criada aqui, ó, tá vendo? Em 1948 pelas Nações Unidas. Todo mundo que já vem estudando direitos humanos sabe que as Nações Unidas, ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial. Essa organização, ela criou vários institutos. Uma de suas criações foi justamente a DUDH. Perfeito? Então você já sabe o ano que a DUDH foi criada, em 1948. Você já sabe quem criou a DUDH, que é a ONU. Outra informação introdutória que você precisa saber. A DUDH, ela é aberta para todos os países do mundo. A declaração é um instituto aberto a todas as nações do planeta. O que eu estou querendo te informar? Que ela tem repercussão, ela tem amplitude, ela tem alcance global. Diferente, por exemplo, do Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica, que faz parte da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, é um instrumento, tá, local. Local, eu me referindo ao continente americano. Então, o Pacto de São José da Costa Rica é aberto para os países americanos. E aí, tanto faz América do Norte, Central ou do Sul. Pouco importa. Por exemplo, um país europeu não pode fazer parte do Pacto de São José da Costa Rica. Já a declaração, ela é aberta para todos os países do planeta. Ela é universal. Perfeito? Agora, já vou começar a falar uma informação muito importante para você. E eu sempre dou uma ênfase, eu sempre aumento o tom, eu sempre crio uma dinâmica naquilo que estará na sua prova. Então, fique atento nessa minha dinâmica. O que eu irei falar aqui agora é informação extremamente importante. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em relação à sua classificação jurídica, o que é classificação jurídica? Seria aquele termo que aparece na prova. Mas para você entender o que significa essa classificação jurídica, vamos lá. Você sabe o que é uma lei. É um instrumento criado no legislativo. Você sabe o que é a Constituição, que é algo que está acima da lei. É algo que é criada normalmente com a construção de um Estado democrático de direito. Então, ela está superior à lei. E o que é uma declaração? O que é a DUDH? É um pacto internacional? É um tratado internacional? Ora, deixa eu te falar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, ela, como o próprio nome já fala, ela é uma declaração. Isso cai em prova, tá? Ela é uma declaração. A prova vai cobrar sim. A DUDH é um tratado internacional? Não, não é. A DUDH ela é diferente do Pacto de São José da Costa Rica em dois aspectos, no mínimo. Primeiro, que ela é universal, enquanto o pacto é regional. Segundo, o pacto ele é um tratado internacional. A declaração não é. O que é a declaração? O próprio nome já fala. É uma declaração, é uma recomendação, é uma orientação. Vai cair na sua prova. E o pacto é uma declaração e não tem, gente, preste atenção, não tem força vinculante. A regra não tem força vinculante. Você pode até responder algumas questões de magistratura, delegado, algo muito específico, esclarecendo que, apesar da declaração não ter força vinculante, existe um posicionamento menor, mais novo, que fala que ela chega a ter força vinculante porque o que está estabelecido nela são regras vitais, essenciais do ser humano. E por esse motivo não poderia ser violado. Entendeu? Para a sua prova, você tem que marcar que ela não tem força vinculante. A não ser que você vá fazer uma prova de delegado federal, juiz, magistrado, mas eu acredito que não é o seu objetivo. Caso contrário, você estaria em um curso mais específico. Tá? Então, de regra, você vai marcar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos
não é um tratado e não tem força vinculante. Ela é uma declaração, uma recomendação. Agora você está se perguntando, e o que é força vinculante? A força vinculante é a capacidade que aquele instrumento tem, que aquele texto tem, de impor a sua vontade. E vontade, eu estou me referindo ao que estabelece o seu texto. Se a declaração fala, ninguém será preso arbitrariamente, só uma suposição. Olha, a doutrina minoritária fala, isso é algo básico, isso é algo que tem que ser respeitado, então não pode ser violado. Por isso que ela vincula. Vincula é o quê? Ela obriga o Estado parte a respeitar. O problema é que a declaração é igual filho criado com vó. Filho criado com vó, tu já viu vó castigar filho? Ah, minha avó me dá uma sua. Não dá. A regra é que a avó por si só. A avó não foi feita para criado para estar corrigindo filho. Quem corrige filho é pai e mãe. Então a declaração é filho criado com vó. Ou seja, o país que tem interesse na declaração faz a adesão, se torna signatário. Só que se por acaso ele vier a descumprir algum texto, alguma regra estabelecida neste documento, a própria declaração ela não tem instrumento de coerção, de corrigir, de fazer valer a sua vontade. Tanto é que ela só tem 30 artiguinhos. Quando você estuda, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, você vai perceber que ele é dividido em 3 etapas. A primeira são os direitos, muito parecido com esses aqui. Só que na segunda parte do Pacto de São José da Costa Rica, já tem o quê? Os órgãos de fiscalização. Olha como é que é diferente a declaração para o pacto. Na declaração não tem esse instrumento de órgãos de fiscalização. Esses órgãos de fiscalização existem em outro instrumento, que inclusive está no edital de muitos conselheiros, que são os Pactos de Nova York. O Pacto Civil, Político, Civis e Político e o Pacto Econômico, Social e Cultural. Esses dois são pactos, como eu já falei, pactos de Nova York, porque foram assinados lá. Só que lá tem os organismos, os órgãos de fiscalização. A declaração não. Então, essa informação cai em prova. Cai dessa forma que eu falei para você. A declaração não é um tratado, é uma recomendação, como o próprio nome fala, a língua embolou. Como o próprio nome fala, é uma declaração. Então, ela não tem força vinculante. Perfeito, valeu. Vamos para a próxima informação. Então, agora você já sabe que ela foi criada pela ONU em 1948. Ela não é um tratado internacional. Ela não é vinculante. Ela simplesmente é uma declaração. Ela é uma orientação. E ela está aberta, na verdade, a todos os países do globo, todos os países da Terra, do planeta. Perfeito? Agora, eu separei aqui mais uma informação importante para você, que já é uma informação para você acertar questões. Já é uma informação específica do IES Concursos. Ora, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Nas minhas aulas, eu sempre tento levar para o aluno objetividade, certo? No meu entendimento, objetividade é extremamente essencial, principalmente para aquele público que tem pouco tempo de estudo, certo? Então eu tento passar alguns macetezinhos. E na hora do vexame, na hora que bate a dúvida, esses macetes ajudam a você a escolher a alternativa correta. Ora, eu não sei em qual momento você está chegando aqui no IES Concursos para assistir essas aulas. Se você já assistiu ou não às aulas do Pacto de São José da Costa Rica. Mas deixa eu te explicar. A declaração, ela é universal. Então, ela é para todos os países do planeta. Ora, ela traz direitos essenciais do ser humano. Aí tá fácil. Mas imagine o tanto de país que esse mundo tem. O tanto de países, né, que podem ter acesso, que podem se tornar signatário dessa declaração, desse instrumento. Agora imagine, cada país desse tem a sua cultura, tem a sua legislação local. Ora, se a declaração quer se tornar atraente
ao ponto de ser adotada por esses estados, é necessário que ela seja inteligente no seu texto. E ela foi. Como é que ela foi? Ela foi bem genérica. A declaração ela é genérica. Ela aborda simplesmente a matéria no seu aspecto superficial. Por exemplo, casamento, direito de família, casamento. Ora, a declaração, ela não entra em detalhes. Ela vai falar, deixa eu ver se está aqui no fácil. Artigo 16. A partir da idade núbil. Olha para cá, gente. Essa parte aqui, ó. A partir da idade núbil. O homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura de sua dissolução, ambos têm direitos iguais. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. O que eu quero marcar aqui? Essa parte aqui, ó, idade núbil. A partir da idade núbil. Ora, a prova, ela vai tendenciar a colocar informações que você tem como verídica, porém, que não estão presentes na Declaração Universal. Eu já vi vários concursos colocar assim, de acordo com a Declaração Universal, alcançada a idade núbil de 18 anos de idade, homem e mulher têm o direito de casar e constituir família. Observe, ou melhor, alcançada a idade de 16 anos. Se você é uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento de sociedade de mundo, você vai falar bem assim, tá correto, a partir dos 16 anos eu já posso casar com consentimento dos pais, a partir dos 18 anos eu já posso casar, a partir dos 21 anos eu já posso casar. Detalhe, é isso que eu quero que você preste atenção. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não apresenta informações específicas, tá? Por quê? Porque caso contrário, ela se tornaria inviável. Se ela especificar demais, acaba que ela vai se tornar inviável a adesão por outros estados, porque um estado vai ser 16, outro vai ser 21, outro vai ser 18. Então isso causaria muito problema. Então o que ela faz? Ela traz o termo genérico, idade núbil. Qual é a idade núbil no Brasil? A partir de 16 com consentimento. A partir de 18 anos, casamento pleno, sem necessidade de consentimento. Mas e na Europa, e na Ásia, e na África? Será essa a mesma idade? Ora, a declaração, a DUDH, ela coloca idade núbil. Porque aí, a idade núbil daquele estado, daquele país. A DUDH, ela não precisa ser tão específica. Ela respeita a idade núbil daquele país. Então, isso aqui é o melhor exemplo e eu quero que você tenha maturidade para entender que às vezes você acerta questões não pelo conhecimento, mas pela ideia, pela ideologia daquilo que foi construído. A DUDH, ela foi criada de uma forma inteligente para ela ser atraente para vários estados do mundo. Ela é universal. Então, ela não vai entrar em especificidade. Perfeito, gente? Conseguiram entender? A DUDH não vai apresentar informações específicas. Feito? Outro macete que eu quero passar para vocês. O Pacto de São José da Costa Rica traz algumas ressalvas, traz alguns excetos, traz alguns salvo, ressalvado, salvo, exceto. Bom, na DUDH não existe essa palavra. Na DUDH não existe. Todos serão isso e aquilo. Salvo, não tem isso. Presos condenados, presos processados ficarão obrigatoriamente, ou não, melhor, presos processados deverão ficar separados dos condenados, salvo em situações específicas, especiais. Não tem salvo na DUDH. Não tem exceto.
Por que isso seria interessante para mim, professor? Gente, porque a DUDH é um assunto fácil, relativamente fácil. Porque quando a banca quer complicar, ela complica. A banca, normalmente, as questões da DUDH são da seguinte forma. Pega um trecho da DUDH, retira uma informação boa e enxerta uma informação ruim. Entendeu? Só que o que acontece? Existem algumas questões que tira a informação completa e pega uma informação boa do pacto e coloca na alternativa. Da seguinte forma, vamos pegar uma expressão aqui. Artigo 11. Toda pessoa acusada de um acto delituoso, eu estou lendo direto, tá? Presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Em algum momento aqui, que é a DUDH, em algum momento aqui, ele colocou algum salvo para esse processo público? Em algum momento aqui, ele colocou algum salvo aqui nesse processo que deve ser público? Ele falou que o processo é público. Mas observe que pegadinha. Tá, o processo penal também é público. Só que aqui meteu um salvo. E esse salvo aqui não está errado. Vai ter situações que realmente o processo vai ser sigiloso. Só que a DUDH, ela não entra nessa especificidade. Ela só fala que o processo deve ser público. Então, a DUDH, que é esse texto aqui marcado, é diferente do Pacto de São José da Costa Rica. Eu recomendo que você estude a DUDH, principalmente nessa nossa estrutura aqui de videoaula, tá? Perceba que eu até o momento, a gente já está perto de terminar nosso primeiro bloco, até o momento eu não entrei no detalhe da leitura da DUDH. Por que eu não entrei na leitura? Porque essas informações aqui que eu estou passando para vocês é muito mais importantes do que a leitura propriamente dita. Ora, a leitura, se você for fazer... nós vamos fechar essa primeira aula aqui agora, certo? Eu acredito, inclusive, não ser nem necessária uma próxima aula para fazer a leitura dessa Declaração Universal. Partindo da premissa que você já assistiu o artigo 5º da Constituição Federal, já assistiu às primeiras aulas do Pacto de São José da Costa Rica, uma aula abordando a leitura da DUDH seria meio que redundante, perda de tempo. Mas nós faremos algumas abordagens. Agora, tudo que eu falei para você aqui nesse momento em relação aos macetes, em relação às dicas, são extremamente essenciais. Perfeito? Porque são as informações que lhe deixará condicionado a diferenciar o que é da Convenção do Pacto de São José da Costa Rica e o que é da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa aula, que eu quero deixar só um bloco para a DUDH. Então, deixa eu mostrar para vocês os principais direitos estabelecidos aqui na DUDH. Não vou fazer uma leitura completa, porque são informações bastante repetidas. E eu abordei com você os pontos que são específicos, tá bom? Então, eu vou tratar com vocês aqui algumas abordagens da declaração. A aula ficará um pouquinho maior, só que isso nos garantirá maior qualidade no nosso tempo de estudo, tá bom? E depois eu mostro algumas questõezinhas para vocês dentro daquilo que nós trabalhamos aqui. Observe, partindo da premissa que você já estudou o artigo 5º da Constituição Federal, você já estudou a parte inicial do Pacto de São José da Costa Rica, essa DUDH aqui, ou então se você caiu aqui de cara, ai, professor, aí é sacanagem, eu vim aqui porque é mais fácil, beleza, não tem problema. Aqui, ó, vou explicar para vocês. O artigo 1 vai abordar justamente a questão de que todos nascem iguais, todos nascem livres. Por esse motivo, eles precisam de dignidade, eles precisam de quê? Um espírito de fraternidade. Significa o quê, gente? Todos nascem iguais, então todos devem ser tratados com direitos de igualdade. Perfeito? Ora, liberdade
os direitos, todos os seres humanos podem invocar os direitos e liberdades proclamados na declaração, sem distinção alguma, nomeadamente aqui aquelas velhas vedações de discriminação de raça, cor, sexo, religião. Isso é algo que a gente já está falando há muito tempo, tá bom? Além da vedação dessas discriminações, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país, no território da naturalidade da pessoa, seja esse país um território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Deixa eu passar outra coisa para vocês aqui. Já falei para vocês que não existe salvo, exceto ou ressalvado aqui. Essas expressões não existem na declaração. A declaração, ela existe isso aqui, ó. Todos têm ou ninguém tem. Todos têm, todos podem ou ninguém pode. Ela ou é 8 ou é 80. Ou todos podem ou é vedado de todas as formas. Não tem esse negócio. Ela não é feita. Outra coisa que eu preciso falar para vocês. A DUDH não é para índio, não é para negro, não é para mulher, não é para homossexual, não é para deficientes, tá? Presta atenção. Só tô passando aqui cereja do bolo. A DUDH, você tá doido, professor? Grava, corta, você tá falando besteira. Presta atenção. A DUDH não é para negro, não é para mulher, não é para deficiente, não é para cego, não é para índio, não é para quilombola. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é para todos. É para todos, certo? E ela vai proibir qualquer tipo de discriminação. Ela não trará em seu texto direitos específicos de uma categoria. Entendeu agora por que eu falei que não é de negro, não é de deficiente, não é de mulher, não é de índio? Ela não traz direitos específicos. Nós iremos estudar em igualdade racial e de gênero ou em direitos humanos alguns tratados internacionais que foram criados específicos para a minoria. Não é o caso da declaração. Eu já vi questão cobrando, por exemplo, que a declaração aborda questões específicas sobre proteção ao índio. Mentira! A DUDH ela não vai trabalhar temas específicos, eu já falei, ela é universal. Então, todos têm ou é vetado de todas as formas, tá bom? Vamos continuar aqui em relação aos direitos à vida, à liberdade e segurança, a vedação, tá vendo? Ninguém, ela é absoluta, ou todos têm ou ninguém pode. Porque escravidão, servidão, não pode em todas as suas formas, são proibidas de todas as formas, beleza? Tortura a mesma forma, não pode, nem tratamentos cruéis ou desumanos, beleza? Personalidade jurídica, garantida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a personalidade jurídica. O que é a personalidade jurídica, gente? Essa aula vai ficar um pouquinho maior, mas vai ser única. A personalidade jurídica é justamente aquela capacidade de direitos e obrigações no universo jurídico. Você não consegue ver fisicamente a pessoa jurídica, mas ela existe em direitos e obrigações. Uma empresa, entre aspas, é uma pessoa jurídica. Você não enxerga a empresa, você enxerga o estabelecimento. Mas a empresa ela existe no mundo, entre aspas, virtual dos direitos e das obrigações. Uma frase mais correta. A pessoa jurídica existe no universo literalmente jurídico, ou seja, de contração de direitos e obrigações. Tá? Você não consegue pegar na pessoa jurídica, mas ela existe. Diferente da pessoa física, do CPF. Aqui vai falar um pouquinho também sobre da proteção, combate a qualquer forma de discriminação. Vamos avançando. Recurso, direito ao recurso, a duplo grau de jurisdição. Você foi condenado em uma instância, você tem direito a recorrer para uma segunda instância. É o direito de recurso, tá? Então as pessoas têm direito de recorrer a uma segunda opinião jurídica, tá bom? Ninguém pode ser o quê? Arbitrariamente preso. Observe, esse termo aqui é extremamente importante. Ninguém pode ser preso, tá errado. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, nem detido, tampouco exilado. Cuidado com o termo arbitrariamente, porque eu já vi questões que retiraram o termo
arbitrariamente, perfeito? O tribunal que vai te julgar, gente, precisa ser um julgamento público. Eu já acabei de falar isso aqui. O julgamento precisa ser um julgamento público, perfeito? Toda pessoa que é acusada de determinado delito, presume-se que antes que fique provada a sua culpabilidade, ele é considerado inocente. Lá no Pacto de São José da Costa Rica, fala até o sentença transitada em julgada, ou passada em julgada. Observe que aqui é mais genérico. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em todas as garantias necessárias que eles sejam assegurados. Observe que aqui não utiliza o termo processado e julgado, mas é mais genérico, tá? Ou seja, toda pessoa acusada é considerada inocente até que o processo termine. Perfeito? Aqui nesse segundo momento é o princípio da legalidade. Tá vendo o princípio da legalidade? O que significa o princípio da legalidade? A pessoa só pode ser acusada de um ato delituoso que foi previamente estabelecido. A lei estabeleceu que aquele ato era um crime. A pessoa sabendo foi lá e cometeu. Não pode uma lei posterior agravar essa conduta. Ou até pode, mas não será aplicado para aquele ato. E, corrigindo minha expressão, pode aplicar, pode mudar. É duas situações diferentes. A lei pode mudar, pode ficar mais severa, porém não será aplicado naquele fato. Acontecido o fato, só será aplicado o que já estava previamente estabelecido. Se uma lei posterior deixar aquele ato mais grave, não será aplicada aquela situação, a não ser que a lei posterior seja mais benéfica. Se reduzir a pena pelo qual aquele ato passado tenha estabelecido uma pena maior, tudo bem. A pena posterior, quando for mais benéfica, se aplica. Mas se for mais grave, não se aplica. Perfeito? O respeito à privacidade, não pode ter intromissões na vida privada, perfeito? Tampouco na família, na correspondência, tá? Não pode ataques na reputação, perfeito? Toda pessoa tem direito à proteção da lei em relação a esses ataques, perfeito? A residência da pessoa, gente, é um local inviolável. Observe, toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Morar no Brasil, quero ir para fora, vai. Quero votar, também não tem problema, certo? Quem for perseguido, gente, observe aqui, isso aqui é importante eu fazer a leitura. Toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outro país. Observe que aqui ele ainda não utilizou a expressão perseguição política. Não utilizou. No Pacto de São José da Costa Rica já utiliza. Esse direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Ele complementa dizendo, olha, essa perseguição, estou falando de perseguição arbitrária, certo? Mas se o cara cometeu um crime comum, que é aquele crime previsto, por exemplo, na legislação local, como o Código Penal, e o cara está querendo fugir para não sofrer as consequências do seu ato, aí ele está errado. É o que fala aqui nesse segundo momento. Feito? Vamos continuar aqui. Vamos fazer o seguinte, para não ficar tão grande, eu vou dar uma paradinha aqui. Senão vai ficar cansativo, tá? E no próximo, eu continuo com a leitura e respondo algumas questões e a gente termina, tá bom? Então, sem perder tempo, vai lá, toma uma água. Eu não vou nem me despedir de você, não. Vai lá, toma água e volta. Porque senão vai ficar cansativo. E leitura de texto seco é cansativa. Vai lá, toma água e eu tô te esperando. Se você não assistir hoje, não tem problema não. Quando você voltar, vai pegar aqui um bambu gemendo. Já vai chegar de sangue quente sentando na cadeira, tá bom? Então vai lá e eu tô te esperando. Daqui a pouco a gente retoma.